Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui nessa terça-feira de carnaval, né? Gravando um vídeo com todas as notícias gostosas do Vasco da Gama. Quando vocês forem assistir, já é quarta-feira de cinza. Dia do jogo, Vasco e Nova Iguaçu, válido pela segunda rodada da Copa do Brasil. Quem ganhar está classificado e vai embolsar aí. O Vasco, se passar, embolsa mais de 2.300.000 reais. Se der empate, o jogo vai para pênalti. E, sinceramente, meus amigos, ninguém quer essa emoção numa quarta-feira de cinza. Precisamos passar pelo Nova Iguaçu e passar de forma tranquila. Pô, Dib, mas isso é difícil, hein? A gente joga com o Nova Iguaçu e não ganha desde 2023. Eu sei disso. Mas eu acredito que a gente vai ter uma classificação um pouco mais tranquila. Lembrando que quem apita o jogo de hoje é o seu Daronco, como a gente já havia falado aqui. E quero avisar o seguinte: não tem VAR. Nessa fase da Copa do Brasil, não tem VAR. Isso quer dizer que todas as decisões de campo do seu Daronco e da sua equipe é o que vale. Espero que o seu Daronco não invente, não nos prejudique, como já aconteceu no passado. Não quero nem lembrar que ele está em campo amanhã. Outra informação é que o Tietê não vai para o jogo. Estão guardando o Tietê, segundo informações, preparando ele para o jogo de sábado, segundo jogo da semifinal carioca contra a Mulambada. Então o Tietê não vai para o jogo. Eu até tinha colocado no vídeo de ontem um time que eu achava, o que eu gostaria que fosse em campo, mas aí com o Tietê fora já mudou isso tudo aí. Eu, sinceramente, acho que o Carille não vai fazer grandes modificações. Eu esperava que fizesse, mas eu acho que ele não vai fazer. Eu acho que ele vai manter a linha de defesa com o Jardim, PH, JV, o Freitas e o Piton. Eu acredito e espero que ele tire um dos volantes, porque contra a Mulambada a gente jogou com o Hugo Moura e Cocão. Eu acho que contra o Nova Iguaçu, pelo amor de Deus, ele não vai entrar com dois volantes. Acredito que o Paulinho, que estava suspenso contra a Mulambada, tem grande chance de estar em campo como titular nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Então, eu acho que é bem possível que ele faça o meio-campo com Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. E na frente, Ryan, Verrete centralizado e o Lloyd pela esquerda. Eu acho que é o time que ele vai entrar em campo. Eu gostaria de ver os três contratados juntos logo de cara, até para dar já mais ritmo de jogo, ambientar eles com calor aí, já pensando no jogo de sábado. Mas eu não acho que ele vai entrar com Garré, Nuno e o Lloyd como titulares amanhã, não. O time, para mim, vai ser esse que eu falei anteriormente. Ele andou treinando aí sem o Piton, sem o Verrete, sem o próprio Coutinho, mas eu, sinceramente, só se ele for a título de poupar esses jogadores para o sábado. Aí, de repente, pode ser. Se ele está pensando nisso, vou poupar o Verrete, vou poupar o Coutinho, vou tirar o Piton um pouquinho. Não porque ele quer fazer uma modificação mirabolante, sim para poupar. De repente, a fisiologia avisou ele, ó, dá uma segurada aí, né? Aí pode ser. Vamos ter que aguardar a escalação mais tarde para saber com que time o Carille vai em campo. Outro assunto que eu quero tratar aqui, gente, é um assunto que a gente já tratou algumas vezes, que é o tal do grego, o tal do Marinakis. Vocês já repararam que toda vez que está muito sem assunto, o Marinakis volta à tona aí nos canais de YouTube, na internet, né? Até na Net Vasco aparece. E é o que está acontecendo agora. Carnaval, Vasco só treinando, mas o Vasco é um clube muito fechado, não se tem muita informação, aí resolvem falar do Marinakis. Vamos recapitular aqui. Falaram um tempo atrás que dia 20 de janeiro o Marinakis ia meter uma proposta para o Pedrinho, proposta para comprar o Vasco. Falaram que ia ser 20 de janeiro. Passou 20 de janeiro, não pintou proposta. Aí falaram o seguinte, né? Que o Marinakis viria ao Brasil. Marinakis não pintou por aqui. Aí depois
Falaram que com esse rolo todo aí da 777 com o Vasco, agora essas movimentações na justiça aí ultimamente, que o Marinakis não tinha mais interesse nessa porra. Falou, não quero mais essa merda, vou investir em outra coisa, né? Não tô afim. Pô. Aí agora, poucos dias atrás, falaram que o Marinakis queria ter uma conversa pessoal com o Pedrinho, lá na Inglaterra, que ia mandar um convite para ele ir lá. Aí depois, os mesmos que falaram isso desmentiram. Falaram que não tem convite, é conversa fiada, não existiu. Agora estão voltando com essa história que o Marinakis quer se reunir com o Pedrinho lá na Inglaterra, quer convidar ele. Porra, gente. Eu já falei isso aqui algumas vezes no canal e vou repetir, vou bancar isso. Não tem Marinakis. Não tem Marinakis. Porra, Dib, então tu tá dizendo que o cara... O que eu tô dizendo é o seguinte. O Marinakis pode até ter interesse em investir aqui no futebol brasileiro. Ele, como um grande empresário, eu acredito até que tem. Pode até ter pensado no Vasco. Pensado. Mas não passou disso. Então, meus amigos, não tem grego, não tem italiano, não tem árabe, não tem americano, não tem nada. Presidente Pedrinho, nesse momento, dia 5/3/2025, eu vou repetir aqui algo que eu já falei algumas vezes, não tem interesse em vender o Vasco da Gama. Porra, mas ele já falou que enquanto ele for presidente, ele quer vender. Eu tô falando. Quem quiser acreditar em mim, acredito. Quem não quiser. E se o negócio mudar amanhã ou depois, vocês vêm aqui e podem me cobrar. Eu estou dizendo. Presidente Pedrinho não tem interesse, nesse momento, de vender o Vasco da Gama. Nem para grego, nem para ninguém. E aí nós vamos aguardar aí os próximos capítulos e vamos ver quem está certo. Eu ou a rapaziada aí que fica colocando essas informações. Bom, em relação ao que está na nossa capa de hoje, saiu uma notícia agora na parte da tarde do Grupo Globo, até saiu errado aqui, Grupo Globo, falando da dívida do Vasco em relação a alguns atletas, né? Que o Vasco tinha uma dívida, tem uma dívida, segundo o Grupo Globo, com 17 jogadores do elenco atual. Entre eles o João Vitor, com mais de 3 milhões de reais. Aí na lista aparece o Paulinho, com 1.150.000. Aparece o Coutinho, com 550 mil. O seu Paê, com 2 milhões e lá vai fumaça. O Léo Jardim, com mais de 1 milhão. Aparece até o Deluca, com 69 mil. O Esforza, com 85 mil. O Adson, com mais de 600 mil. O Jair, com 300 e lá vai fumaça. O Capasso, com 75 mil. O próprio Verrete, com 240 mil. Né? E aí, o Vasco da Gama age rapidamente e coloca uma nota dizendo o seguinte, né? Que a reportagem de seu Rafael Zarco e seu Tébaro Schmidt, publicada no dia de hoje, aliás, no dia de ontem, dia 4, ela não procede, ela é uma fake news. Porque esses números que eles apresentaram aí são números de outubro de 2024. E que muito dessas dívidas, né, que na época nem eram dívidas, era uma projeção de alguns valores, alguns sim eram dívidas, já foram solucionadas. Aí eu pergunto para vocês, os gloriosos jornalistas do Grupo Globo não sabiam que essas informações eram de 2024? Porra. Os caras têm a obrigação de saber. A título de que eles colocaram isso na mídia? Para tumultuar o ambiente num dia decisivo para o Vasco, de uma classificação tão importante para outra fase da Copa do Brasil, às vésperas de um outro jogo, no sábado, segunda semifinal do Campeonato Carioca, onde o Vasco está numa enrascada, mas futebol é futebol. A título de que, mais uma vez, jogam uma fake news tentando prejudicar o ambiente do Vasco da Gama. Já não é a primeira vez que isso acontece. Já não é a primeira vez. E aí, quando a galera usa o termo aí de papapã lixo, que eu nem gosto de usar esse termo, eu tenho que dar razão para essa rapaziada. A grande verdade é essa. Saiu uma outra
outra nota, uma outra notícia, aí, uma outra reportagem, essa sim é verdadeira, porque inclusive está na recuperação judicial, de uma lista de uma dívida que o Vasco tem com outros clubes, né? Em torno de 80 milhões de reais aí. Encabeçada pelo Internacional, com 26 milhões e meio, dívida do David, mais alguma coisa. Atlético Mineiro, 12 milhões e 800 mil aí, dívida em relação ao Jair, ao PH. Tem o Corinthians aí nessa lista, do Piton ainda, 10 milhões e meio. Tem Nova Iguaçu, tem Cruzeiro, até a Mulambada está na lista aí com 320 mil. Né? Esporte Clube São José, tem situações aí que a gente não sabe nem do que. Apareceu até o Esporte Clube Pau Grande, lá ele. Porra. Aí eu fui pesquisar o que o Vasco devia para o Esporte Clube Pau Grande. Cheguei na informação seguinte: em 2008, na gestão do Eurico Miranda, o Vasco alugou um campo lá do Pau Grande e não pagou. Roberto Dinamite também ignorou essa dívida, e aí o negócio vai virando uma bola de neve. E aí cai sempre dentro daquilo que eu falei. O Vasco chegou nessa situação, não foi por conta da 777, seu Salgado. Eles sim fizeram uma administração desastrosa, uma empresa picareta, mas isso aí foi só a pá de cal. Foi para sepultar o defunto mesmo, porque as administrações que nós já tivemos ao longo dos anos foram desastrosas. E o Vasco não chegou nessa situação à toa. Só que tem muita gente que não gosta de ouvir isso. Porque tem muita gente que é puxa-saco de candidato. É baba-ovo de político do Vasco. Políticos que, inclusive, já morreram. Outros ainda estão aí vivos. E eu sempre disse, o Vasco não chegou nessa situação à toa. Até hoje nós tivemos várias administrações desastrosas. Aí alguém vai dizer assim, pô, Dib, mas teve algumas que esportivamente foram muito boas. Nos deram praticamente os títulos que a gente tem aí, né? Todos, principalmente uma. E eu concordo na parte esportiva, mas para mim uma boa administração ela não é só parte esportiva. Ela é parte esportiva e parte administrativa. E muitas delas foram desastrosas, incompetentes, mal intencionadas. E o Vasco chega nessa situação. Talvez. Para consertar isso, gente, é muito difícil. Tem jeito? Tem. Espero que o presidente Pedrinho inicie realmente essa reconstrução do Vasco e que as outras administrações que vierem, com responsabilidade, possam dar continuidade. Pago para ver. Por enquanto, a gente está vendo poucas mudanças aí, mas algumas mudanças têm sido feitas, é verdade. Vamos ver se elas vão nos render frutos mais para frente. Após o jogo contra o Nova Iguaçu, vamos voltar com um vídeo nosso aí, passando a nossa opinião, né, fazendo a nossa análise do jogo, esperando uma boa classificação, uma classificação tranquila. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no Corujão e vire membro, para você poder participar das nossas lives de membro e também entrar no nosso grupo do WhatsApp. É isso aí, gente. Um abraço para todos e até a próxima.